alegria estar aqui mais uma noite com os irmãos. Eu já agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede pela sua bondade e misericórdia. Glória a Deus. Deus é bom. Eu louvo a Deus pela vida de todos, pela vida da pastora, pela vida dos obreiros. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus também pela minha família, pela vida de minha esposa. Que Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia. Glória a Deus. Deus é bom. Glória. Aleluia. Abra vossas Bíblias no Evangelho do São Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Seu capítulo 4 e o versículo 27. Eu vou estar fazendo a leitura aqui. Depois a gente vai voltar para a 2 Reis 5. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 27. Só o versículo que eu vou ler aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Louvado seja o nome do Senhor. Agora pode abrir 2 Reis, o capítulo 5. Aleluia. Amém. E vamos fazer menção de alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse capítulo 5 de 2 Reis. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde diz assim: Naamã, chefe do exército do Sírio, do rei da Síria, era um homem muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo para que o cure dessa espécie de lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite, Deus.
Que o Senhor continue falando em cada coração, que seja para a honra e glória do Teu nome. Meu Pai, o Senhor sabe que nós somos dependentes, Senhor, 100% do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa nos agraciar, Senhor, mais uma noite, assim como outras o Senhor tem nos agraciado. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, aqui está o texto, louvado seja o nome do Senhor, aonde tem várias personagens nesse texto, aonde você pode tomar uma direção, focando uma dessas personagens, aonde tem Naamã, tem a menina que foi levada cativa para a casa de Naamã, tem a esposa de Naamã que também relata o relato que a menina confessou sobre o profeta, e nós sabemos que tem o profeta Eliseu, louvado seja o nome do Senhor, o mesmo que vai ser citado no livro de Lucas, no capítulo 4, 27, quando Jesus ele é expulso da sinagoga, quando ele começa a exortar o povo, os fariseus, que eles não aceitam a palavra do Senhor. Mas entrando nesse texto, louvado seja o nome do Senhor, o texto me leva a lembrar que nesse período, quando o profeta Eliseu ele é chamado para exercer o seu cargo, é no momento onde Israel está passando pelo momento difícil, tanto espiritual que nem cultural. Nessa época, Israel ali em Samaria está passando por muita dificuldade. E qual foi o motivo dessa dificuldade chegar à terra de Israel? O texto vai falar que ali Acabe era rei de Israel, reinava em Samaria, mas Acabe agora vai tomar uma posição a qual Deus não permitia, a qual não foi orientado por Deus. Sim, Acabe foi levantado rei para guiar o povo de Deus, para passar os estatutos do Senhor para o povo, mas Acabe ele vai perverter, contradizer tudo aquilo que Deus deixou para o seu povo seguir, que era a obediência ao Senhor, que o povo não viesse idolatrar outros deuses, que o povo não viesse pegar os costumes das nações pagãs e implantar dentro de Israel ou dentro do seu coração para começar a idolatrar, ou seja, virar idólatra de deuses. Louvado seja o nome do Senhor, que isso ia acender a ira de Deus contra aquele povo. Mas o povo não era inocente, o povo ouvia a palavra todo dia, porque o povo era ensinado, louvado seja o nome do Senhor. Os judeus, desde criança, a partir dos seus 7 anos de idade, eles são ensinados a palavra do Senhor, e eles têm por obrigação de gravar toda a Torá no seu coração, na sua mente. Não é igual hoje que a gente anda com livros que nós esquecemos, louvado seja o nome do Senhor, um capítulo, um versículo, e nós pode abrir a Bíblia e ler, porque naquele tempo os rolos, nós sabemos que só os sacerdotes, não era todo mundo que tinha acesso à palavra do Senhor. E aqui Acabe agora ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Acabe ele vai, louvado seja o nome do Senhor, casar com uma mulher chamada Jezabel. Essa Jezabel, que é mulher pagã de terra pagã, é filha do rei de Sidônio, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jezabel agora ela entra na terra de Israel, quando ela agora se casa com Acabe, Isabel agora vai trazer os cultos pagãos e implantar dentro de Israel, porque Acabe agora ele está cego, Acabe agora ele está apaixonado por Isabel, por Jezabel, de tal maneira que agora Acabe ele fica cego, louvado seja o nome do
do Senhor, porque o pecado, ele seca o homem, o pecado, ele seca o ser humano. Quando você desobedece a palavra do Senhor, quando você quer contradizer aquilo que Deus determinou, que é para você obedecer, que é para você seguir, o pecado, ele vai tirar sua visão, você vai ficar cego espiritualmente, aí você vai começar a andar pensando que está andando na direção do Senhor, que está servindo a Deus, mas é engano do teu coração, é engano da sua mente. Às vezes você pode cantar, você pode pregar, você pode pastorear, mas nem sempre você está fazendo a vontade de Deus. Eu louvo a Deus que a minha esposa, ela já me ajudou um pouco nessa noite, porque nem mesmo eu compartilhei o texto que ia pregar com ela, e nem é de costume também ela compartilhar comigo. E Acabe agora está o quê? Desobediente ao Senhor, por causa de Jezabel. Acabe agora vai se apaixonar ao ponto que ele vai ceder aos costumes pagãos para que Jezabel venha trazer para dentro de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a coisa está demais, Deus agora vai levantar Elias. Elias, ele vai aparecer em um contexto aonde agora os profetas, louvado seja o nome do Senhor, está sendo morto por Jezabel, porque Jezabel é uma mulher perversa, é uma mulher que é acostumada, louvado seja o nome do Senhor, sacrificar, louvado seja o nome de Jesus aos deuses. Então eles também sacrificavam criança, tanto criança como pessoas. Ela era tomar, ou seja, aquele povo, o Deus deles, louvado seja o nome do Senhor, se agradava com a maldade. O culto aos Sidônios, louvado seja o nome do Senhor, é um culto que tem uma mistura ritual, louvado seja o nome do Senhor. E ali a perversidade que Jezabel ela é acostumada a fazer, agora ela vai perseguir o povo de Deus, ela vai perseguir os profetas do Senhor, aqueles que não queriam se corromper, aqueles que não queriam profetizar o que Jezabel queria, aquele que não queria fazer a vontade de Jezabel, era morto por ordem de Jezabel. E agora o povo de Deus vai começar a se esconder, e muitos vão morrer, louvado seja o nome do Senhor, para não ceder a Jezabel. E nesse contexto, Deus ele está olhando a desobediência de Acabe, porque o desobediente ele erra, e ele vai ficar cauterizado de uma maneira que ele pensa que Deus não está dando importância, que Deus não está ligando, mas vai chegar o momento que o Senhor vai dar um basta. Eu não sei de que maneira, mas o melhor é se arrepender enquanto é tempo, é obedecer enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ele está voltando, mas tem muito que vai acertar com o Senhor, não é lá não, no dia do juízo não, tem muitos ainda que vai acertar no dia de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Tem muitos brincando com a palavra do Senhor, tem muitos levando a graça, o sangue que foi derramado no Calvário como se não fosse nada. Tem muitos que usam o evangelho simplesmente por uma diversão, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem amor nenhum à palavra do Senhor. Mas é bom que a gente ouça a palavra e se arrependa enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E Acabe, enquanto ele está cedendo às vontades de Jezabel, Deus ele está preparando o que Acabe e Jezabel merecia. Apesar que é do profeta Eliseu e de Naamã que eu vou falar, mas se o Senhor ele quer falar, deixa Deus falar. Quando Acabe
ele está, louvado seja o nome do Senhor, pensando que pode, que Jezabel está pensando que é os deuses dela que manda na terra, que manda no povo. É nesse momento que Deus agora vai levantar Elias, louvado seja o nome do Senhor, e vai mandar ele até Acabe, louvado seja o nome do Senhor. E quando Elias, ele chega até a presença de Acabe, que ele profetiza o que Deus manda, o texto vai falar que agora Acabe vai contar a Jezabel o que Elias profetizou, o que Elias fez. E quando ele fala o que Elias desafiou os profetas de Baal, quando ele conta todo o acontecimento, eu vou aumentar um pouco, ali Jezabel, ela fica tão furiosa que ela vai jurar pelos deuses dela que a cabeça de Elias, louvado seja o nome do Senhor, vai ser arrancada. Ou seja, que o que ela fez com os outros profetas, ela vai fazer com Elias. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Satanás, ele pode até dizer que vai me matar e vai te matar, mas a nossa vida pertence a Deus. A minha e a tua vida está na mão de Deus. Satanás, ele pode até falar, mas quem dá a ordem, quem manda é o Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. E quando Elias, ele sai dali, que ele ouve a ameaça de Jezabel, o que me chama a atenção é que Elias, ele faz um feito lindo ali no Carmelo. Elias, ele vê que Deus é com ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que todo ser humano, pastora, tem sua limitação. Todo ser humano é carne, e até Jesus, ele temeu na hora da morte. Quando ele soube e sentiu o que ia acontecer com ele no Getsemane, Jesus naquele momento, ele sentiu. Então não é diferente que o profeta de Deus, eu e você, não vai temer a ameaça de alguém. Não é porque você é covarde, mas é porque quando fala na morte, a carne teme. Porque nós sabemos que nós vamos ser salvos. Você pode dizer amém? Porque eu tenho certeza, se eu sair daqui agora e Jesus voltar, o meu e o teu lugar está garantido na glória. Satanás pensou que eu ia falar que era só o meu, mas é o meu e da igreja que está me ouvindo, louvado seja o nome do Senhor. E Elias, ele vai temer, ele vai se esconder agora na caverna, louvado seja o nome do Senhor. Quando Elias agora, ele está ali, Elias agora psicologicamente, ele agora sofreu danos, porque Elias agora vai clamar ao Senhor, vai pedir até para morrer, porque de uma palavra que ele ouviu de morte, de uma ameaça de Jezabel. E ali, Elias agora, quando ele está na caverna, o Senhor vai visitar Elias, louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem de Deus é fiel, quando a mulher de Deus é fiel ao Senhor, é no momento da angústia, é no momento da tristeza que Deus, ele está junto de você e ele vai te visitar. Pode ser no deserto, pode ser aonde for, mas no momento da angústia, Deus, ele está contigo, ele está do teu lado. E o Senhor agora vai visitar Elias e vai perguntar a Elias o que ele está fazendo naquela caverna. E quando Elias, ele vai relatar o que aconteceu, sim, que Deus já viu, já sabia de tudo, ele vai relatar por intermédio do anjo do Senhor. Agora o Senhor vai determinar a Elias que ele vá e unja Eliseu no seu lugar a profeta, louvado seja o nome do Senhor. Aqui agora nós vemos uma situação que nós para e vai imaginar que Elias, o homem de Deus, fez fogo cair do céu, porque com a voz de Elias na terra
era a voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Elias profetizava na terra, o céu assinava e dizia: vai acontecer. Porque quando o homem é de Deus, quando a mulher de Deus, se é profeta de Deus, a sua palavra não vai cair por terra. Pode passar um ano, pode passar 2, pode passar 10. Igual o texto vem dizer, ao tempo que Deus deu de oportunidade a Acabe e a Jezabel para poder se cumprir o que Deus falou. Não foi 1 ano, nem 2, nem 3, foi muitos anos. Então, quando o homem de Deus fala, quando ele profetiza direcionado por Deus, pode dar risada, pode duvidar, agora sabendo que o juízo de Deus ele vai chegar. Se for promessa de Deus, vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem para onde correr. Quando o céu fala, está falado. Quando o céu determina, é o céu que está acima. Então quem está acima é quem manda e quem está embaixo. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse período que agora Eliseu vai ter o seu chamado de profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas retrocedendo um pouco nesse texto, eu vou refletir só em mais um versículo. Ali, quando Acabe ele se encontra com Elias depois da profecia, presta atenção nisso aqui. Quando ele vai se encontrar que os gados estão morrendo, a seca chegou, a profecia do profeta se cumpriu, ele agora vai sair procurando água com seu servo para dar as mulas aos cavalos. E quando o servo encontra com Elias, louvado seja o nome do Senhor, ele diz: vai lá e diz para Acabe que Elias está aqui. Quando Elias se encontra com Acabe, louvado seja o nome do Senhor, Acabe vai olhar para Elias e vai dizer: é tu, perturbador de Israel? Elias vai olhar para Acabe e vai dizer: eu, perturbador de Israel? Perturbador é tu e a tua família que deixou de servir ao Deus vivo e está servindo aos Baal. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem prega, quem serve ao Senhor, não incomoda. Quem incomoda é quem anda em pecado, pastor. Porque quem está no pecado é quem incomoda o céu, é quem incomoda quem quer andar em santidade aqui na terra. Por quê? Porque ele vira vaso do diabo para poder impedir que você alcance a sua coroa. Às vezes está dentro da igreja, mas é pedra de tropeço. Às vezes ele pode você até ver capa bonita de homem de Deus, de mulher de Deus, mas quando você vai examinar, lá fora ele é mais vaso do diabo do que vaso de Deus aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vivemos um evangelho diferente do evangelho que eu já vi ser pregado, que eu já vi ser falado e que as pessoas pregavam e vivia, e o povo aceitava Cristo, morria crente. Você não via esse negócio de hoje. Hoje nós temos uma geração de crente mimado, que qualquer palavrinha fere, que você tem que estar cajulando, tem que estar passando a mão nas costas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda sinceridade e certeza, dentro da Escritura Sagrada, esse jovem, essa criança que você passa a mão na cabeça, que não prega a verdade, que ele não ouve a verdade, que ele não é forjado o evangelho construído numa rocha, na palavra verdadeira, ele pode ir para qualquer lugar, menos para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque eu não sou dono do céu, mas se você abrir a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. E se nós for ver os escândalos de hoje, procure os mais velhos, procure os crentes velhos, as irmãs velhas, para você ver da onde que vem os escândalos. Se está vindo, se é da geração atual ou se é dos mais velhos. Hoje você vê muito profeta
que quer se comparar a Elias, a Eliseu, a Jeremias, a Isaías. Agora, onde é que ele está buscando? Louvado seja o nome do Senhor. Aonde é que ele está sendo forjado o caráter dele para profetizar, para dizer que ele é homem de Deus, que ele é mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu procuro, eu vejo, só vejo dizer fulano é profeta, Bertano é profetiza. Quando você vai olhar para aquela pessoa, você diz. Ainda tem pessoas que dizem para mim, pastora, que eu já ouvi que a gente não deve julgar ninguém. Se eu não vou julgar, essa palavra aqui é para quê? É ela que julga, é ela que me ensina como eu devo ser, como eu devo proceder. Não é igualmente o povo pensa, não é igualmente o povo quer, mas é da maneira que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. E querendo Satanás ou não, a palavra do Senhor vai ser pregada, a palavra do Senhor vai ser proclamada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Acabe ele encontra com Elias, que Elias vai dizer: perturbador é tu. Presta atenção que antes, quando Acabe pergunta ao profeta, a seu servo, que ele vem, ele diz: Elias está te procurando. Ele diz, pergunta: Elias, sim, que roupa é que ele está vestido? Acabe pergunta, por quê? Porque Acabe sabe quem é crente e quem não é. Acabe, ele está agora fazendo a vontade de Satanás, mas ele sabe que ele está errado. Acabe conhece a palavra, não precisa nem Elias estar pregando para Acabe, dizendo que é que ele mesmo já conhece, quem é crente, sabe quem é o verdadeiro. Agora não segue porque não quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você já viu como tem um bocado de crente hoje dizendo que não tem problema você andar de sunga, de camiseta, de qualquer maneira, até andar profetizando nu. Eu nunca vi na Bíblia profeta profetizando de sunga nu. Você acha que Jezabel vai se importar com o profeta que profetiza de sunga? É desse que ela gosta. Mas hoje mudou. Hoje pegaram a igreja, aquela igreja que os pastores davam sangue. Aliás, aquela igreja que é essa que nós hoje dá glória a Deus, essa que nós canta, pula, roda. Essa igreja teve um preço de sangue. E não foi só o sangue de Jesus, não. Os discípulos, depois de Cristo, deram a sua vida, foram comidos por leões nas arenas, morreram degolados, foram trespassados por lança e espada. Para essa igreja hoje está aqui, seja o nome do Senhor. Então não é eu que vou desconstruir aquilo que Deus usou seus servos, os seus profetas, para que hoje nós tivéssemos vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu e você estava morto, a gente estava em treva. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o sangue de Jesus Cristo que nos libertou, que nos salvou, que nos lavou. Louvado seja o nome do Senhor. E olha hoje como é que nós andamos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando Acabe ele pergunta pela identidade de Elias, Acabe vai dizer: é Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em um culto de libertação mesmo, e graças a Deus que eu já vim aqui várias vezes, e eu sei que aqui é uma igreja de crente. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem até liberdade, porque tem lugares, louvado seja o nome do Senhor, que muitos cresce o bico, diabo, muito faz cara feia, muitos depois saem dizendo que você quer ser mais santo do que os outros. Mas eu digo uma coisa para você: seja santo, porque ele é santo, e só vai entrar no céu aqueles que tiver santificado. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse período agora, Elias vai até Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando Eliseu começa a exercer seu ministério, Eliseu agora vem com poder e autoridade dado por Deus e vai fazer muitos feitos até que Elias não fez. E Eliseu agora vai ser um profeta que só Jesus é que vai superar os milagres de Eliseu que está na Bíblia. Nós vamos olhar, e esse Eliseu, ele está em Samaria, mas Israel agora está pecando, louvado seja o nome do Senhor. É um povo obstinado ao pecado, é o povo de Deus, é um povo que dá trabalho ao Senhor, e eu agradeço a Ele pela misericórdia dEle, senão eu mesmo já estava morto, mas pela graça dEle nós estamos aqui, mesmo sem merecer, mas Ele dá oportunidade para mim, para você, e para aqueles ainda que não entrou por essa porta, que venha entrar, porque a esperança, a salvação só se encontra em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E esse texto que nós estamos lendo, depois que Eliseu ele vai socorrer aquela viúva, o texto vai dizer que agora Eliseu ele está em Samaria, mas quando os sírios eles invadem ali Jerusalém, ele vai trazer uma menina, louvado seja o nome do Senhor, cativa, e essa menina vai servir como escravo na casa do rei, vai servir a sua esposa. Todo mundo que é crente já viu muito pregar sobre esse texto e falar essa história. Quando essa menina ela está na casa de Naamã, ela vai perceber algo diferente. Naamã, ele é um chefe, louvado seja o nome do Senhor, militar, do rei da Síria, Ben-Hadad, num tempo que Jeroboão, ele agora está governando ali sobre Israel. Nesse período, agora o rei da Síria é Ben-Hadad, e o texto vai dizer que Naamã é o chefe dos sírios, é um homem valoroso, é um homem ali que honra a seu Senhor. Pela característica do texto, vai dizer que ele é um homem que servia ao exército dos sírios, era um homem valoroso, e os sírios tinham muita vitória, ou seja, ganhava muita batalha por intermédio daquele homem, aonde o próprio Deus concedia, louvado seja o nome do Senhor, que ele fosse vitorioso, que ele tivesse êxito, louvado seja o nome do Senhor, nas suas campanhas militares, nas suas batalhas. E um dia aquela menina, ela vai observar algo no seu Senhor, ela vai ver que aquele soldado valoroso, aquele guerreiro, que ele é bem estimado pelo seu Senhor, é um homem que, creio eu, que aonde ele está, louvado seja o nome do Senhor, ali é um homem muito respeitado, é um homem muito honrado por todos, é Naamã, louvado seja o nome do Senhor. E aquela menina vai dizer: quem dera se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele seria curado dessa lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos que essa menina, ela foi levada cativa, essa menina foi tirada da sua família, e agora ela está servindo como escravo na casa de Naamã. Essa menina, ela tinha tudo, louvado seja o nome do Senhor, para ser uma menina vingativa, pastor. Essa menina, ela tinha todo motivo para não ajudar, porque foi tirada da sua família de perto, foi levada como escravo, hoje está servindo a um povo estranho, que não é judeu, não é da sua família, e ela sabe que aquele povo ali não é o povo de Deus. Mas você vê que aquele que tem a palavra do Senhor implantada no seu coração, na sua mente, ele só fala aquilo que o Senhor determina, ou
seja, ele só bota para fora é o que o menino, o Mel que pregou aqui, aquilo que o coração está cheio. Aquela menina começa agora a falar do profeta e exaltar a Deus por intermédio dele, porque o feito de Eliseu na terra glorificava o nome de Deus. Então, quando ela via o que Eliseu fazia lá em Israel, ela agora vai dizer: se o meu Senhor soubesse do homem de Deus que está em Samaria, presta atenção, ela diz o homem de Deus. Aleluia. Então, olha o que é um homem de Deus. Aonde você mora, aonde você passa, o povo mesmo lhe dá nome, não precisa nem você dizer seu nome. Você passa, alguém diz: ô homem de Deus, ô mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso é porque está vendo Deus na sua vida. Mas como é que o mundo vai ver Deus na minha e na tua vida? É quando nós obedecemos a palavra do Senhor. É como nós vemos, como Cristo nos orientou para nós viver. É como quando nós andamos, como Cristo andou no mundo. Não é aqui dentro, pastor. Não é aqui dentro, é fácil demais. Sempre eu digo, ser crente aqui dentro é fácil. Eu posso mentir o dia todo, posso xingar, posso perturbar, e de noite eu vesti uma roupa e estou aqui pregando com a cara de santa, como se não tivesse acontecendo nada. E quem olha para mim diz: ele é santo, é o homem de Deus. Mas vai eu que tenho que me examinar que eu estou sendo na presença do Senhor. Se eu estou sendo mesmo homem de Deus, ou se é só aparência, ou se Deus está olhando no céu e está dizendo, mandando a mensagem igual mandou para a igreja de Sardes. Tem fama de que vive, mas está morto. Não foi essa a mensagem? Entrega lá ao anjo, a carta ao anjo, a igreja de Sardes. Diz a eles que eu estou vendo as obras deles. Eles têm fama de quem está vivo, mas ele está morto, porque eu não tenho encontrado integridade, ou seja, boas obras na vida deles diante do meu Pai. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é o que o mundo vê, é o que Deus vê de você. Porque se você se comporta e eu diante de Deus da maneira que o Senhor quer, a gente só vai lá fora se comportar da mesma maneira. Porque se você está cheio de Deus, o que vai transbordar de você é o quê? É Deus. Quando essa menina abre a boca, não foi para amaldiçoar o homem que levou ela cativa, mas foi para abençoar. E a bênção do Senhor chegou. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Naamã ele vai até o rei, que o rei da Síria manda a carta para o rei de Israel. Quando chega lá o rei de Israel, ele vai ficar irritado pela maneira que ele recebeu a carta. Mas é porque na cultura, naquela época, o profeta era como se fosse um trabalhador, um escravo. Ele recebia pelo seu trabalho, pelo que fazia, e eles faziam a vontade do rei, daqueles que era superior a eles, que estavam acima dele. Mas só que Eliseu é diferente. Eliseu, ele tinha um Senhor, que esse era rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Então só tinha uma ordem que Eliseu ele obedecia, que era de Deus. E quando Naamã agora ele vai, louvado seja o nome do Senhor, e ali para Israel, quando ele chega lá, que ele vai levar a carta, o rei vai receber a carta como uma afronta e vai perguntar: será que eu sou Deus para que esse homem mande eu curar o servo dele? Porque ele sabe que ali era a causa que só Deus podia fazer. Não tinha jeito, só um milagre para a pessoa ser curada de uma lepra. E quando ele recebeu essa carta, ele viu que ele era humano, ele era rei de Israel, mas ele não tinha poder. Mas tem o rei dos reis,
Ele tem poder de libertar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Eliseu, ele vai ficar sabendo do que está acontecendo, do que o rei da Síria mandou para o rei de Israel, ele vai dizer, quando ele soube que o rei lascou suas vestes e se vestiu de pano de saco, ficou indignado, ele vai dizer, não, porque o rei se perturba tanto, ou seja, mande ele vir para mim, que ele vai saber que verdadeiramente existe profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Naamã ele vai descer à casa de Eliseu, Naamã, o texto vai dizer que ele vai chegar na porta de Eliseu, e ali agora ele vai esperar uma recepção da parte de Eliseu. Ele está esperando que o homem de Deus venha até ele, né? E faça a oração, e faça alguma coisa do tipo da imaginação dele, e ele pagasse a Eliseu com tudo que ele trouxe e voltasse curado. Mas olha o que Eliseu vai fazer. Quando você está na direção de Deus, pastora, goste quem gostar, aceite quem aceitar, mas se está fazendo a vontade de Deus, se Deus mandou agir de uma maneira, ou se Deus mandou falar, ou mandou pregar, faz o que Deus está mandando, porque quem manda você, Ele garante. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que Naamã agora, ele vai ficar irritado. Naamã vai tomar aquilo como um insulto, e não é para menos. Naamã é acostumado a tomar tapinha nas costas, não, ser alisado. Naamã é um guerreiro valoroso. Naamã é acostumado a ser bajulado, ter tudo que quer na mão, nunca tomou um não na cara. Tudo que ele quer sim é Senhor. Então Naamã ele está um pouco mal acostumado, e Deus está vendo que tem que quebrar o eco de Naamã. Naamã está com o nariz muito em pé. Então você anda com o nariz empinadinho, mas quando você entra aqui, Deus quebra todinho. Pega o nariz que está lá em cima, abaixa um pouquinho, Ele vai deixar do jeito que Ele quer. Quando Naamã ele recebe a notícia que Eliseu nem na porta para olhar para a cara não saiu, pense aí, que insulto. Ele fica irritado, ele agora quer voltar para a Síria com a lepra dele, com a bagagem toda. Mas não tem jeito. Se quiser que a bagagem saia, que a lepra seja curada, tem que ter um encontro com Jesus. Porque hoje Ele é a água, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a água da vida. Hoje não precisa você mergulhar mais no Jordão, porque a fonte já está aqui, ó. Só é você mergulhar nela, e o Senhor Ele vai operar na tua vida, seja em que área for, e você vai ser curado e purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã agora ele vai sair irritado. Por quê? Porque o profeta não saiu, não passou a mão na cabeça de Naamã, não falou o que ele queria, porque ele é um homem rico, ele tem o que dá ao profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que busca as coisas do céu, aquele que ele sabe o alvo dele, que é Cristo, ele não está nem aí para a riqueza, para quem tem, para quem não tem. Ele pode comer ovo, farinha, mas ele vai fazer a vontade de Deus. Ele vai pegar aquilo que Deus quer, não aquilo que o homem quer, por causa de agrado, por causa de aplauso, porque vai lhe falar o que você quer ouvir. Não, tem que ouvir o que Deus quer. Não importa nem que você tenha que ir para a caverna se esconder, mas Deus ele vai estar lá com você, e lá não vai faltar nem pão e nem água, porque quando obedece a palavra do Senhor, quando você faz para o céu garante a tua trajetória aqui na terra. Foi assim na vida de Elias. E agora
agora não é diferente. Quando Naamã agora ele pensou que o profeta ia fazer o que ele queria, não, porque hoje, pastor, o que tem é um bocado de gente que está no pecado, ele não obedece a palavra do Senhor, não dá nem a mínima para Jesus Cristo, ele só quer ouvir, ele quer que a senhora vá na casa dele até, faça o culto, lê uma palavra, mas quando a senhora chama para ir na igreja, só quer que a senhora abençoe, mas não quer o abençoador que é Jesus. Quando a senhora diz que é para deixar o pecado, para deixar a vida de pecado, que é para se livrar das coisas ruins, não quer. Mas não é só que está lá fora, não, aqui dentro. Porque quando nós pregamos a palavra do Senhor, é para nós que está aqui dentro. Tem muitas pessoas que estão na igreja que é tudo do céu, mas não faz nada para o céu. Mas Deus, ele não é menino. Não. Satanás, ele tem um poder tremendo aqui nessa terra, que tem muita gente enganando a si mesmo, enganado por ele, porque Satanás está dando tanta riqueza a pessoas que estão dizendo que é Deus que está dando, que não é. A senhora acha que Deus vai dar riqueza, Deus vai estar prosperando o que está de pecado? O que eu sei que o evangelho da cruz foi para a remissão dos meus pecados. Aleluia. Jesus morreu na cruz, não foi pensando no que eu ia comer meio-dia, nem o que eu ia comer de noite, porque isso, se eu proceder bem, o céu ele garante. Agora o que ele estava preocupado é com minha alma. Aleluia. Jesus, ele veio na terra enviado pelo seu Pai para resgatar eu e você da mão do inimigo. Quando Naamã agora ele recebe a palavra que é para ele mergulhar 7 vezes, ó rei, olha, o profeta disse que é para o senhor ir mergulhar 7 vezes no Jordão, um rio que naquela época para eles era um rio imundo. Era um rio que Naamã achava que tinha mais alguma coisa que podia deixar ele mais leproso do que o que ele já tinha. Era muito o contrário. Era Naamã que ia contaminar o Jordão. E ele está pensando que ele vai se contaminar. Não. Você vê, porque tem no nosso meio que é assim. É verdade. Tem pessoas que igreja nenhuma presta. Tem pessoas que ninguém presta para ele. Tem pessoas que sempre vai fazer ele tropeçar, mas não é. É ele que é a pedra de tropeço. É ele que é onde chega o ambiente não presta. Aí precisa ser curado. E está pensando que ainda vai atrair a doença de lá para ele, que ele já é o poço da doença. Naamã agora ele vai achar ruim, porque o Jordão é sujo, mas ele não sabia que por trás daquela ordem, louvado seja o nome do Senhor, tinha um Deus limpo, que quando ele obedecesse a palavra, ele ia ser purificado e curado, louvado seja o nome do Senhor. E quando Naamã ele está para desistir, tem alguém que vai aconselhar ele, porque tem pessoas que sempre querem o seu bem no seu meio. Tem pessoas que eu já ouvi alguém dizer, não, botar todo mundo no meio que ninguém presta, mas aonde tem os maus tem o bom. Tem pessoas ainda que amam de verdade. Às vezes você nem sabe o amor que a pessoa tem por você, porque você não consegue, no meio que nós vivemos hoje, nem discernir. Tem muitas características diferentes das pessoas, mas tem pessoas que verdadeiramente amam você na hora da precisão, na hora que você está na pior, você vai ver que ele tem amor pelo irmão. Aleluia.
Então agora Naamã ele vai receber um conselho de um dos seus soldados ali que anda mais próximo dele, e ele vai ouvir o conselho e vai mergulhar no Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, o texto vai dizer que Naamã ele vai ser purificado daquela lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E através daquela cura, o nome do Senhor agora vai ser glorificado. Naamã, ele não só aceita o Deus dos israelitas, de Eliseu, mas como ele agora vai voltar na casa do profeta, ele olha como é a diferença. Veio leproso, o profeta não recebeu, agora vai voltar limpo, o profeta já vem até a presença dele, abençoa ele, e agora ele vai decidir, vai pedir a terra de Israel, a terra santa, para levar lá para a Síria, porque agora Naamã já sabe que lá tem poluição, e cá Israel, o rio que ele não queria mergulhar, que ele mergulhou e saiu limpo, agora ele vai testemunhar que verdadeiramente Israel tem profeta, e só o Deus de Israel é digno de ser adorado e exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando, creio que quando Naamã agora ele chega ali na Síria, o nome do Senhor vai ser proclamado ali através dele para muitas pessoas, porque Deus ele tem um objetivo, o plano de salvação do Senhor, a obra missionária do Senhor. Nós vemos que dentro do antigo, antes de Cristo, nós vemos a trajetória da menina que veio até a casa de Naamã. Naamã veio da Síria para ser curado, e agora ele volta para servir a seu rei lá, e ele agora já vai levando a terra de Israel para poder cultuar o Deus de Israel lá na Síria. Glória a Jesus. Então agora a lepra de Naamã, ele veio leproso e voltou limpo. Agora aquela lepra que impedia, louvado seja o nome do Senhor, quem sabe aquela alegria que só era alegre quando estava na batalha, mas quando chegava dentro de casa, quando queria ter, louvado seja o nome do Senhor, um lazer, tinha algo que impedia Naamã, a lepra. Era um guerreiro, era um homem valoroso, mas por trás daquele homem tinha uma lepra. Aí agora eu vou voltar onde eu li em Lucas 4:27. Quando Jesus ele está pregando para os fariseus, pastor, que ele agora vai questionar que muitas viúvas e só uma foi alimentada no tempo de Elias, e muitos leprosos em Israel, em Samaria, mas só um foi limpo. Louvado seja o nome do Senhor, que foi Naamã. Quando os fariseus estão questionando, esses fariseus são os mesmos judeus, aqueles que pecavam, que erravam, que não aceitavam a palavra do Senhor, mas eles sempre se diziam santo, era leproso espiritualmente. Nós sabemos que a Bíblia, quando a gente vai tirar de Naamã, vê a lepra de Naamã que nós vamos trazer para hoje, o tempo quando o Cristo ele estava na terra, quando Jesus ele entra, quando Jesus ele começa a andar aqui, quando ele chama seus discípulos, que ele agora vai começar a pregar em Mateus 8, seu capítulo 1, ali vai ter uma cura, 1:2, de um leproso. Agora olhe como era tratado o leproso. O leproso era tratado como se fosse impuro. Era a pessoa, por quê? Porque ele não podia vir nem chegar próximo de sua casa, tinha que viver à distância. E deixa eu te dizer melhor, um leproso quando encontrava com alguém, segundo a história, aquela pessoa pegava uma pedra para atirar naquele leproso, para ele correr, e gritava: tu quer me contaminar? E aquele leproso ele saía correndo.
pessoa era como se fosse um cemitério, morto, impuro. Era a quarta razão para a pessoa ser considerado como um cemitério. Se você não quer saber melhor, antes de Cristo, na época que Cristo veio, era a pessoa que era pobre, a pessoa que era cego, que era leproso e que não podia ter filho. Verdade. Era tudo maldito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Era tudo considerado maldito diante dos olhos dos homens. Agora olhe a resposta de Deus para a terra, para a resposta de Deus para aqueles que rejeitavam, aqueles que, louvado seja o nome do Senhor, não tinha esperança. Olha a resposta de Deus para Satanás. Jesus, ele vem pregando, ele vai ir até o homem, o leproso, o homem vai dizer: tenha misericórdia de mim. Jesus vai até ele, toca nele, ele fica são. Jesus, ele vai encontrar 10 leprosos, e o texto diz que aqueles 10 leprosos, eles exclamou: tem misericórdia de mim. Por que eles parou e gritou? Porque eles não podiam se aproximar, porque pela lei eles podiam ser mortos. Então olhe a resposta de Deus, o amor de Deus para aqueles que andavam aqui na terra sofrendo, padecendo, leproso, não tinha esperança nenhuma. Deus, ele trouxe a esperança para mim e para você, que chama Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo nós, depois de chamado, nós sabemos que o céu é uma dádiva divina, não é por merecimento meu e teu, não é eu e você. Quando Jesus disse que o céu é tomado à força, não é porque nós vamos entrar lá com a força do braço, mas é para nós desprender daquilo que nos deixa, louvado seja o nome do Senhor, afastado de Deus, o pecado. Tem muitas lepras, louvado seja o nome do Senhor, que precisa ser deixado, se eu e você quiser entrar na glória, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente estamos dentro da igreja, mas tem a lepra da mentira. Ei, Jesus, fala aí, Deus. Quantos crentes estão dentro da igreja, mas servem ao diabo? Quando, irmão? Vou dizer a você, quem é os filhos do diabo? A Bíblia que fala quem é os mentirosos. E quando você está mentindo, você está servindo a quem? Ao diabo. Porque a verdade vem de Deus. Você está glorificando o nome do Senhor em espírito e em verdade. Lembre que o Senhor disse à mulher samaritana: a hora vem, essa hora já chegou. Então Deus é espírito. Você glorifica Ele com sua mente, com o que maquina dentro do seu coração, porque o que sua boca eu escuto, o mundo vê a maneira de você proceder, mas a maldade Deus também vê. E isso é perigoso. Só Deus ele pode curar. Só Deus ele pode tirar essa lepra. Quantos estão dentro da igreja? Muitas vezes prega, canta, mas chega em casa, bate sua esposa, grita com sua esposa. Quantos está aqui dentro da igreja, prega, canta, profetiza, mas não é submissa à palavra de Deus e ao seu esposo dentro de casa? Quantos filhos está dentro da igreja, canta, toca, faz tudo, mas é desobediente a seu pai, a sua mãe, e isso é pecado. Se não tiver um arrependimento, se essa lepra continuar, ela vai tomar o corpo todo, e só Jesus é que pode curar. Mas como nós estamos em um culto de libertação, hoje é noite de eu e você refletir qual lepra é que está na minha ou na sua vida que nós precisa deixar. Se é a falta de amor,
se é a falta de compreensão. Cada um vai se examinando, pastor, e vai tirando aquilo que tem que tirar, porque a água está aqui. Hoje não precisa você ir para o Jordão. A água é a palavra do Senhor. Essa é que sacia a minha e a tua sede. Essa vai ensinar você a respeitar. Essa vai te ensinar a você olhar para os outros e colocar no lugar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quanta falta de amor em nosso meio, em nosso lar. Quantas faltas de amor. Você vê hoje muitas mulheres sofrendo com o marido, muitos maridos sofrendo com mulher, e a maioria se diz que é homem de Deus, mulher de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos está hoje dentro da igreja, ouve uma palavra dessa, vê Deus falando e não dá ouvido à palavra do Senhor? Quando sai daqui, sai pior do que o que entrou. Mas Deus, Ele é misericordioso, que Ele dá oportunidade para mim e para você, para que nós volte, louvado seja o nome do Senhor, ao primeiro amor. Às vezes você tem uma lepra que não aguenta ver uma mulher dos outros. Às vezes tem a dele em casa, mas cobiça dos outros. Às vezes ele tem a dele, mas o olho só olha dos outros, não se contenta. E muitas das vezes não tem, mas cobiça dos outros. Mas se não cobiçar e esperar, Deus também vai dar a dele como deu a de todo mundo. Vai abençoar. Quantos cobiçam o que o mundo tem, o que o seu vizinho tem? Quantos? Mas nós somos diferentes. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que proceder diferente. Sabe por quê, pastora? Hoje a pregação dentro da igreja, você tem que procurar, senhora, muita maneira de falar. É verdade. Por enigma, é muito bonito para ser uma palavra para as pessoas quase não entender. Hoje você não pode dizer, rapaz, Deus está falando. Se você tem uma mulher, se contente com a sua. Se você é desobediente, obedece. Entra pela porta, paga o que deve, deixa de ser enrolado. Não fica olhando as coisas dos outros. Mas se pregar hoje assim, tem muitos que dizem que você está na carne. E a Bíblia fala o quê? Para eu ser enrolado? Para eu ser profano? Para eu desejar a mulher dos outros? Para eu ter um olho grosso na vinha de meu irmão, igual Acabe? Mandou matar o irmão. Isso é também. Pode falar. Aleluia, glória a Deus. Joga tudo. Então nós sabemos, nós sabemos que nós somos um povo diferente. E se nós quisermos deixar essa terra e entrar no céu, eu vou dizer uma coisa para vocês: o evangelho é coisa séria. Deus, Ele não deu o filho dele para morrer, nem para mim, nem para você viver de gracinha, pegando o nome de Jesus e jogando na lama, jogando no chão para ser pisado, dando o que é santo aos porcos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é coisa séria. Quando Ele viu o juízo de Deus, vai ser sincero diante de mim, de você, que ouve essa palavra, que cresce bico, que entorta bico, pastor, que não dá crédito à palavra do Senhor. Mas eu vou enfatizar nisso aqui: se você não mudar hoje, se eu não mudar hoje, se nós não entrar pela porta estreita hoje, a gente nunca vai entrar também lá. Então nós temos que mudar aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que mudar. Se a palavra for coberta, não for pregada, pastor, como é que eu vou mudar? Porque o que não confronta a senhora não me leva a pensar. O que não me confronta não me leva a pensar. É por isso que Deus diz que tem que castigar.
O pecado, você só sabe que você errou se tiver punição, porque o próprio Deus punia. Eu não estou falando de excluir, não estou falando de você rejeitar, eu estou falando que cada ato tem a sua consequência. Você tem que pagar por aquilo que você errou, que é para você saber que você errou. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo orientava as igrejas: tem que castigar. Até o menino, o Senhor disse que você tem que usar a vara. Deus não está mandando você pegar seu filho, tirar sangue, espancar, mas para você corrigir. Eu louvo a Deus que eu tinha um pai que eu apanhei tanto de cipó, de goiaba, mas sabe o que foi? Eu andei tanto no mundo, mas nunca fumei um baseado. Porque eu tinha uma coisa comigo. Não estou dizendo a você que o pecado é diferente, não. Não estou dizendo que eu sou melhor de que ninguém, porque eu não fumei, não. Porque para o mesmo lugar que quem fumou ia, eu ia. Quem cheirava, eu não cheirava, mas eu ia para o mesmo lugar. Quem roubava, se eu não estiver na presença do Senhor aqui, não adianta. Eu posso ser bonzinho como for, mas se eu não entregar a minha vida nas mãos do Senhor, eu vou para o mesmo lugar. Mas quando você educa, quando você ensina, você está plantando algo dentro daquela criança. Então, quando ele crescer, ele se perde se quiser, a culpa não é sua. Mas você fez o que Deus mandou, que foi implantar a palavra dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: zele daquilo que Deus colocou em sua mão. Quando eu falei aqui sobre quando a lepra, que às vezes você tem, uma lepra que chega em casa, bate sua esposa, o Senhor me trouxe a lembrança de novo na mente. Zele daquilo, independente de homem ou mulher, daquilo que Deus colocou em sua mão. Não importa que seja homem ou seja mulher, mas eu creio que Deus, Ele vai abençoar cada pessoa que está aqui nessa noite. Abençoou. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Não trate a sua esposa como qualquer coisa que seja sem importância. Deus, Ele não fala sem motivo. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. É melhor você ouvir uma palavra e você entrar no céu, de que você ouvir 1000 profecias e não se cumprir aqui na terra e ainda tu ir para o céu ou ir para o mundo decepcionado. Porque muitas das vezes tem muita profecia, mas você continua o mesmo mentiroso, continua o mesmo trapaceiro, e sempre ouvindo aquelas palavras que Deus te ama, que Deus tem o melhor, que Deus vai te exaltar, que Deus vai fazer, vai acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa: falar até papagaio fala. Agora quando acontecer, aí tu diz é profeta mesmo. Falar até papagaio fala. Eu quero ver acontecer. Mas hoje é o que nós vemos, pastor. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico feliz nessa noite de estar aqui com vocês, de compartilhar a palavra do Senhor com vocês, né? Essa é a maneira que o Senhor, Ele sempre me usou. Eu creio que mais um pouco, porque igual minha esposa disse, falta um pouco de entrega, porque falar a verdade também, eu não era assim, era mais um pouco, mas Deus vai dar força para que nós venhamos de novo buscar aquilo que nós deixou. Louvado seja o nome do Senhor, ou procurar onde perdeu e voltar a estar na posição que o Senhor quer, para que o diabo não venha intimidar a gente de abrir a boca e falar a verdade. Porque o nosso erro é que intimida, o diabo usa para intimidar a gente de pregar a palavra do Senhor. Então muitas vezes vale a pena você se humilhar, vale a pena você correr, vale a pena você apanhar e não revidar, porque Deus quer te usar na terra e o diabo ele quer, sabe o quê?
que você não seja ousado, porque quando você começar a revidar as afrontas de Satanás fisicamente, você não vai ter autoridade para bater de frente com ele, não. Porque Jesus só teve autoridade depois que ele morreu na cruz. Ele estava na terra, tinha autoridade, mas todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Depois que ele morreu na cruz, se entregou, né? Ele agora teve o poder, Deus entregou tudo na mão do Filho. Você viu Jesus revidando quem? Ele apanhou, bateu em alguém? Ele cuspiu, foi cuspido? Ele olhava para ele de cara feia, ele olhou de cara feia para alguém? Não, ele só fazia o bem. Olha que Paulo, ele perseguia, ele matava, fazia tudo. Mas quando ele se converteu, ele foi ser perseguido pelo Evangelho. Então não existe esse negócio, ou é espírito ou é carne. Ou é espírito ou é carne. Não deixa a carne superar o espírito, porque o inimigo usa, porque ele sabe que tem momento que a carne vai ferver, mas coloca Jesus na frente, diz: Senhor, me segura aí, senão eu vou. E Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é bom. E eu agradeço a Deus nessa noite por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando essa igreja. Que Deus continue abençoando cada família aqui apresentada nessa noite. Eu sei que a pastora ainda vai orar por vocês. Então eu vou deixar a oração para a pastora. Então, amém.